Olá, pessoal. Gente, hoje seria uma aula para fazer a correção de algumas atividades, mas nós vamos começar por uma explicação aí sobre os verbos regulares e os verbos irregulares, para que vocês possam compreender um pouco sobre eles, tá certo? Então, vamos lá. Vocês têm anotado aí no caderno a aula do dia. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar a tela. A aula do dia até o dia 1º de maio, certo? Então, é essa aula aqui que fala sobre os verbos regulares e irregulares. Então, os verbos regulares é aqueles que terminam por ED, que vocês já estão acostumados a saber, que os verbos regulares terminam para formar o passado deles. É preciso que a gente acrescente ed, né? Ed no final do verbo, certo? Já os verbos irregulares, eles não têm regra. É por isso que eles chamam irregulares, porque eles não têm uma regularidade, eles não têm uma regra, né, para regularizar eles ou para regular os verbos. Por isso que eles são chamados de verbos irregulares. Aqui nós temos alguns exemplos, aqui algumas frases, né? Então aqui tem, ó, She has given birth to a girl, que quer dizer, ela deu à luz a uma menina. Então, a gente usou o verbo dar, que seria give, né? Então, o passado de give é given, né? Sem o N, é presente. Acrescentando o N aqui, que não é regra, viu? Isso não é regra, depende do verbo. Então, é o passado desse verbo, que a gente chama de present perfect, né? Quando a gente usa assim o present perfect, que em português não existe essa essa formação, present perfect. Em inglês já tem. Toda vez que a gente for usar o present perfect, nós usamos o verbo, o auxiliar has para a terceira pessoa. Todos já sabem que terceira pessoa é ele, ela, né? Ele ou ela, coisas, animais, objetos também, é terceira pessoa. Somente isso. Aí a gente usa has. Quando não é terceira pessoa, nós usamos have, que é o mesmo verbo. Has e have é o mesmo. Isso aqui, ó. Então, peraí, deixa eu mudar para edição aqui, para a forma de edição do texto. Vou aumentar aqui um pouco a tela. Opa, deu zoom. Vamos ver aqui, exibir, zoom. Então, ó, quando a gente usa outros pronomes pessoais, como aqui, ó, se eu estou usando she, eu uso has, porque é a terceira pessoa. Se aqui não fosse she, fosse you, que é a segunda pessoa, you, que é a segunda pessoa, eu iria usar have, certo? Assim, ó. E se fosse eu, I have. They, terceira pessoa do plural, have também. Eu só mudo aqui quando for terceira pessoa do singular somente, que pode ser she, pode ser he, ou pode ser it, se eu estiver falando de um objeto, de um animal. Então, somente para esses três aí é has, o resto é have. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando do verbo ainda. Eu estou falando do present perfect. Quando a gente usa uma frase no present perfect, mesmo que a gente esteja falando de present, essa frase não é presente, ela é passado. Mas o present perfect forma o passado. Quando a gente usa o present perfect, que é o passado, a gente tem que usar esse auxiliar antes do verbo. Qual é o verbo que mudou para o passado aqui? Given. Então, given, que é o passado particípio, né? O past participle, que é esse aqui. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquela, ver se tem aqui, não tem, aquela lista com verbos irregulares, porque ele tem 4 colunas. Tem uma coluna lá que tem o passado e tem uma outra coluna que tem o past participle. Isso, passado particípio. Ou particípio passado, melhor dizendo. Então é isso. Quando a gente usa o present perfect, nós temos que usar o
auxiliar have ou has. Has para a terceira pessoa e have para as outras pessoas, para os outros pronomes. Né? Então, aqui também é o verbo irregular. Ó. Got. I got it. Aqui eu já estou falando do passado, não é mais present perfect. Eu só uso, no present perfect, eu uso has ou have, como eu acabei de falar. Se fosse present perfect, eu iria usar o has ou have. Nesse caso aqui seria o have, né? Porque é a primeira pessoa. Aí seria present perfect, mas eu estou falando do passado. Eu entendi. I got it. I got it. Né? Eu entendi. Aqui também eu estou usando uma frase no passado, não é present perfect. É uma frase no passado. Estou falando do passado simples aqui, ó. Simple past, que nós vamos falar dele também junto lá. Ó. Simple past, que aqui é o simple past. Simple past. Então aqui, ó, é o verbo ir, que seria go. Então, se eu mudo essa frase aqui, ó, vamos apagar aqui, para vocês começarem a entender. Vou tirar aqui e vou colocar go. Eu colocando go aqui, como eu estou colocando aqui agora, I go to school. Eu vou à escola. Eu vou para a escola. Então, é o presente. O verbo ir. Certo? Esse verbo é um verbo irregular. Ele não tem regra. Então, o que eu tenho que saber fazer para que eu saiba como é que escreve o passado do verbo ir? Como não tem regra, vocês têm que pegar aquela tabelinha que eu mandei vocês pesquisarem aí. Essa tabela que é como se fosse um trabalho que vocês fizeram agora nessa última aula. Para vocês pesquisarem, para vocês irem aprendendo, principalmente os verbos mais usados, para o que vocês consigam colocar na mente. Então, o verbo ir no passado, como não tem regra, olha como ele muda totalmente. É o went. Então, go muda para o went, que é o passado do verbo ir. Eu fui à escola, certo? I went to school. Ok? Esse aqui também é o verbo fazer no passado. Então, o presente dele é do. He do the homework. O que quer dizer? He do the homework quer dizer ele faz a tarefa de casa, né? Do jeito que eu escrevi aqui agora, eu mudei, tá certo? Está mudado aí, não estou usando uma frase no passado, não. Do jeito que está aí é presente. I do the homework. Ele, né? He, né? Estou falando de eu, não. Eu falei I, né? Mas é he. He do the homework. Ele faz presente. Do jeito que está aí é presente, pessoal. Ele faz o trabalho de casa, a tarefa de casa. Ele faz. Então, a frase lá traduzida aqui na frente está usando passado. O passado usando um verbo irregular, que é o verbo fazer. Como é o passado do verbo fazer, que é um verbo irregular? O passado dele é did, não é uma regra. Tem que aprender, tentar colocar na cabeça, estudando os verbos irregulares. Olha aí como é que escreve fazer, fez, o verbo fazer no passado, did. He did the homework. Onde é que eu vejo isso? Na tabela dos verbos irregulares. Se você colocar no Google aí, tabela dos verbos irregulares, vocês vão encontrar um extenso número de verbos irregulares. Então, ele não tem regra. É justamente por isso que eles são chamados irregulares, porque eles não têm regra. Certo? Para que servem os verbos irregulares? A gente tem aí um monte de explicação sobre isso. Certo? Vocês têm aí. Então, aqui, ó, eu estou usando o have. Aqui, ó, na primeira frase. Vou grifar aqui, vou selecionar aqui. I've just talked to her. Isso é uma frase no present perfect, né? É uma frase usando o present perfect. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei, ó, isso aqui é abreviado, o have é abreviado. Gente, isso que eu selecionei aqui agora, I've é o mesmo que I have, é o mesmo. Se eu apagar isso aqui, ó, apagar e colocar have é a mesma coisa, só está abreviado lá, certo? I have just talked to her, ok? Então, é uma frase no present perfect. Eu vou deixar como estava para vocês irem aprendendo isso aqui. I've
é o mesmo que I have. Present Perfect. O que tem o Present Perfect? Depois do sujeito, depois de eu, de você, de ele, de Pedro, de João, de Maria, do nome da pessoa, a gente coloca have depois e coloca, e lá em seguida tem o verbo no passado, no particípio passado, né? Aí o present para formar o Present Perfect. Então aqui eu estou usando o verbo regular, toca. Olha, verbo regular, qual é a regra para mudar para o passado? Verbo conversar, né? Talk. Para mudar para o passado, acrescenta D. É o passado do verbo regular, acrescenta D. Então, onde é que eu vejo que aqui é uma frase no present perfect? Aqui, ó, coloquei o have aqui depois do sujeito, ok? Já o passado simples, de uma frase no passado simples, né? Eu falei com ela ontem, né? Eu falei com ela ontem. I talked to her yesterday. Então, eu falei com ela ontem, eu uso sem o I've. O I've é só para formar o present perfect. Ok? Certo, pessoal? Então, ó, quando eu uso sem o have aqui antes, eu estou formando uma frase no simple past, no passado simples. Eu estou usando um verbo regular. Ok? O verbo regular ele termina em ed. Aqui agora eu tenho uma frase usando o verbo irregular, que é o verbo ser, to be, que é being aqui, né? Participle past, né? Participo passado. Past participle, melhor dizendo. Então, eu estou usando a frase no present perfect, aqui, ó, é present perfect. Então, eu tenho que colocar o have, ou has. Have para qualquer pessoa, primeira, segunda, primeira do plural, segunda, terceira do plural, eu uso have. Terceira pessoa do singular somente usa has para formar o present perfect. Então, nós vimos aí que é o verbo to be, ó, o verbo be, ok? Isso aqui é o particípio passado dele. Lá na tabela dos verbos irregulares tem isso, certo? E o verbo ser no passado, para formar o passado simples, eu uso o was, é um verbo irregular, que seria o verbo to be no passado, was. Eu, né, fui na África no mês passado, eu fui à África no mês passado. Então, eu fui não, eu estive, viu, pessoal? Não é ir, não, é o verbo ser ou estar. Eu estive na África mês passado, certo? Eu estive, passado, eu estava, ou eu estive, né? Eu estava na África, ou eu estive na África, então, alguma coisa que já passou, eu estava, eu estive, ok? Aqui nessa frase aqui de cima, só para traduzir para vocês entenderem, eu nunca fui à África, eu nunca fui de novo, eu nunca estive na África, né? Eu nunca estive na África. Então, essa frase aqui é uma frase no present perfect. Eu nunca estive na África. Já essa daqui, eu estive na África no último mês. Ou eu estava na África no último mês. Lembrando que aqui todos dois, esse aqui e esse, é o verbo to be, certo? Um aqui eu estou usando o passado simples e aqui eu estou usando o particípio passado. Para eu usar o present perfect, que é o que eu estou usando aqui, eu uso have depois do sujeito e antes do verbo, ok? Então, tem uma observaçãozinha aqui, né? I é o mesmo que I have. Já tinha falado isso aí para vocês. Tudo bem? Nas próximas aulas aí, aqui a tabela que eu falei, a gente continua nas correções, beleza? A tabela que vocês têm que para pesquisar aí, que vocês ficaram para pesquisar na internet, vocês fazerem uma pesquisa que vocês devem ter feito por último aí, uma tabela igual a essa, que vocês têm aí também, ó. Aqui é só um exemplo. Então, aqui eu tenho o infinitivo de um verbo, o passado dele, como é ele no particípio passado,
e qual é a tradução do verbo, certo? Então, ó, infinitivo, que é o nome do verbo, passado simples, participo passado e tradução. Então, to arise é o verbo erguer, levantar. To arise, passado dele é rose e o participo passado é arisen. Rose, arisen. Awake, né? To awake, acordar, despertar, levantar. To awake, passado dele é woke e o participo passado, woken. Tudo isso aqui são verbos irregulares. Vocês estão vendo que para mudar para o passado não tem nenhuma regra, não tem uma coisa, não segue uma linha, não segue uma ordem. Né? Por isso que eles são chamados de verbos irregulares. Então é assim, aquela tabela que eu pedi para vocês pesquisarem é essa, e aqui vocês vão ter que aprender como é que escreve o passado e o passado simples e o participo passado desses verbos, para que vocês saibam como mudar para o passado. Tudo bem? Na próxima aula, da próxima semana, nós vamos fazer a correção daquele exercício que vocês têm aí usando os verbos regulares e irregulares. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Foi uma breve explicação, uma breve explanação aí dos verbos, sobre os verbos regulares e os verbos irregulares. Ok, pessoal? Por hoje por hoje é isso, é só, né? Na próxima aula a gente continua, ok? Até mais.